one more. Something fresh, so brand new. Something you can't handle. Light the fire like a candle. There's nothing that you can't do. Holla back when I at you. I'm going nuts, that's cashews. Cashews, everything around me. Dollar bill, y'all. Cashews, everything around me. Holla how you feel, dog. I don't know about you. Why one, hop out two. Jump in, hop out two. Watch what I... E aí, galera, sejam bem-vindos ao debate do canal Sem Catimba. Meu nome é Alex, estou aqui com o Marcelo Fernandes. Hoje o time está desfalcado do Felipe, infelizmente, mas nem por isso a gente não vai deixar de entrar em campo, né, para fazer aquele debate sobre a rodada, sobre os jogos, né? Então, já começando, Marcelo, tranquilo com você? Qual é o seu destaque do final de semana? Fala, Alex, tudo bom? Tudo tranquilo? Estou falando aqui de Niterói, né? Já que eu esqueci de falar da outra vez, no outro vídeo, de onde eu estava falando, mas sempre há tempo. Meu destaque vai para o jogo da Chapecoense e Bragantino, né? Para a primeira vitória da Chapecoense, e então a gente ainda tem mais o que falar aí desse jogão aí que foi, beleza? Beleza, Marcelo. Realmente um jogo assim para bem surpresa na rodada, né? Então, gente, para começar, acho que seria legal vocês conhecerem um pouco da nossa história. Como que iniciou, né, esse canal Sem Catimba, né? Foi através de um grupo de amigos, de conversa de aplicativo, né? Grupo de WhatsApp, onde o assunto principal era o futebol, logicamente, né? Então surgiu essa ideia de fazer um debate, né, entre amigos, já que até por conta da pandemia, essa distância, né? Cada um morando em uma cidade diferente, eu em São Paulo, o Marcelo no Rio, o Felipe também no Rio de Janeiro. Então a gente teve essa ideia de criar esse canal para reunir os amigos, né, e falar sobre uma coisa que todo mundo gosta, né, que é o futebol. E entre outros esportes também que vamos falar mais para frente, tá? E o nome Sem Catimba foi um nome assim que a gente escolheu, é que demorou um pouco para escolher o nome, mas acho que esse nome foi o que chegou mais perto do que realmente a gente queria fazer, né? De ter um debate assim sem catimba, sem enrolação, né? Então, dar nossa opinião de torcedor, lógico, né? Nossa visão de fora do futebol, mas sem enrolação, assim, bate pronto mesmo, o que vem na cabeça a gente fala mesmo. Então, acho que o objetivo maior era esse, certo? Então, vamos iniciar o debate de hoje, e o primeiro tema é sobre a seleção brasileira, a seleção que jogou contra o Quinta-feira. Peru, né? Isso, quinta-feira contra o Peru, vencendo de 2-0, né? E queria ver com você, Marcelo, o que você achou do jogo? Se você assistiu o jogo, se acompanhou, qual a sua opinião? Então, eu acompanhei o jogo, sim. Eu, eu gostei do primeiro tempo, né? Enquanto o Brasil estava jogando bem, mas depois que fez o 2-0, meio que o time começa a jogar daquele jeito que o Tite gosta, né? De só ficar ali tocando, aguardando um possível contra-ataque, e aí o jogo foi ficando chato, né, cara? Até, pô, no segundo tempo ficou muito chato o jogo. Eu pelo menos, assim, tava achando isso. E aí é aquilo, né, cara? Aí aqui a gente tá aqui com o nosso destaque aqui, se o Neymar tem razão do que falou, né, depois do jogo. Cara, eu não concordo com ele, até porque boa parte da crítica em cima dele, em relação à crítica da imprensa em cima dele, eu concordo, até porque eu acho que ele deixa muito a desejar. É claro que tem aquela questão dele tá sendo a única andorinha, né, no meio do Brasil, mas, cara, mesmo assim, ele, sei lá, eu acho que ele deixa a desejar. Certo. Então, a minha opinião do Neymar
eu que acompanho o futebol dele desde Santos, né? Eu como santista desde criança, eu acompanhei toda a trajetória dele no clube. E assim, o Neymar é um jogador que nunca escondeu de ninguém que ele gosta da mídia, gosta de aparecer, gosta de fazer comerciais, de ir em festa e tudo mais. A vida dele é totalmente exposta, né, para todo mundo ver. Isso ele nunca negou, nunca quis fazer algo além contra isso, né? Então, assim, por ele já ter essa visão de querer ter essa vida exposta, ele sim tem que receber críticas. Acho que críticas sempre ele vai ter, né? Ele é um cara que teve fases boas nos clubes, fases ruins nos clubes, assim como na seleção. É o cara que a gente coloca todas as nossas fichas na Copa de 2022, né, no Catar, porque é um cara diferenciado, ele joga bem, né, ele é um jogador bom. Quando ele quer jogar, quando ele foca realmente só no futebol, ele mostra, assim, uma boa qualidade de jogo, né. Mas ele se perde muito, assim, um pouco, às vezes não rende o tanto que a gente espera que ele realmente possa render na seleção brasileira. E acho que nessa entrevista que ele deu após o jogo, foi até referente a uma crítica que ele recebeu do peso que ele estava, né? Falou que ele tinha voltado um pouco fora do peso dele, das férias, né? E dizendo que estava gordo. Tanto que todo jogo ele levantava a camisa e mostrava que não estava, né? Mas, assim, ele vai receber crítica, assim. Se ele escolheu ter a mídia próxima dele, tudo que ele faz sai na internet, né? É o poker que ele joga, Free Fire que ele joga, ele sempre gosta de aparecer, de mostrar. Então, mais que normal ele receber crítica quando for necessária, né? Mas também elogiar quando também ele joga bem, quando, assim como fez na Copa América, alguns jogos ele jogou bem, né? Fez a diferença. Mas acho que falta um pouco de foco para ele no futebol em si, né? E deixar um pouco o extracampo para lá, né? Mas se ele escolher essa vida de ficar sempre à mostra, né, para todo mundo ver a vida dele e tudo mais, então tem que arcar com as consequências. Essa é a minha opinião, tá? É porque aquilo também, né, cara? A gente compara ele, principalmente assim, em relação a resultados individuais, com Messi e Cristiano Ronaldo, né? Então, assim, cara, assim, meu ponto de vista, desde quando ele surgiu no Santos, por exemplo, eu sempre achei que o Ganso era melhor do que ele. Tinha, assim, tinha mais futebol do que ele. Só que, claro, aí o Ganso desandou e ele ainda tá conseguindo jogar lá fora. Mas, por exemplo, quando a gente vai comparar ele com o Cristiano Ronaldo ou com o Messi, você pode ver que a diferença é muito grande. E, e não só isso, por exemplo, até nesse quesito que você falou, assim, dele ter essa vida mais exposta. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo também faz comercial pra cacete e tal, tem a vida dele também meio exposta, mas ele tá sempre lá, né? Sempre postando um vídeo dele treinando durante as férias e tal. E o Neymar não, o Neymar você vê ele só ali na cervejinha e tal, na mulherada, coisa que eu também não condenaria ele por isso, mas é, assim, você consegue ver a diferença dos objetivos. Um tem um Sim, objetivo de querer sempre estar bem, mas, claro, aproveitando também na medida do possível. Mas o Neymar não. O Neymar, a gente meio que assim, sei lá, assim, o meu ponto de vista, eu acho que ele, o que eu acho que passa na cabeça dele, ele assim, eu não sei se também são as pessoas em volta dele que falam, não, cara, esquece essa mídia, o pessoal só quer saber de te malhar mesmo e tal, e isso não deixa ele evoluir, entendeu? entendi. 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 Realmente. Mas acho assim, o Neymar na seleção é porque também, assim, como torcedor, a gente está um pouco iludido com a seleção brasileira, né? Já faz um tempo. Iludido, assim, no mau sentido, porque não tá
não rende o que a gente espera de uma seleção. A gente não tem mais aquela paixão de assistir um jogo da seleção. Não, hoje tem jogo da seleção brasileira. Eu vou parar tudo na minha vida para assistir o jogo. Não, não tem mais isso. Antes tinha. Eu acho que essa mudança de fase, desde a Copa 2002, né? Depois de 2016, ainda teve aquela eliminação para a França. Mas depois essa transição, quando foi saindo os craques, realmente, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, o Ronaldinho, o próprio Ronaldinho, que jogava muito mais para clube do que para a seleção, mas ainda assim era um craque, né? Aí ficou muito aquém, assim, a seleção. A gente não tem mais uma identidade da seleção. Tem alguns jogadores que a gente acha que realmente tem que estar na seleção toda vez, o Neymar é um deles, né? Mas não tem aquela identidade, não tem aquela paixão do brasileiro de ver a seleção jogar. Até por conta também da segunda pergunta que a gente vai entrar agora, em relação ao técnico, né? Ao Tite. Então, assim, o tema aí, o que você está achando do trabalho do Tite, né? Qual a importância do trabalho do Tite nesse momento da seleção brasileira? Quais os acertos que ele está tendo, a, as coisas que ele não vem fazendo da maneira exata, correta, né? O que você pensa em relação ao Tite especificamente, Marcelo? Então, quanto ao trabalho do Tite, eu acho que, assim, ele consegue ter os resultados, né? Isso tá aí, 7 jogos, 7 vitórias, né? Certo? Isso, Então, na é eliminatória. por causa do jogo da Argentina. Era para ser 8, tá, mas vamos lá. 7-7. E aí, assim, resultado ele tem resultado. O problema é como ele consegue esse resultado. E é isso que tem afastado, pelo assim, do meu ponto de vista, assim, o torcedor em relação à seleção dele. Porque a gente vê aquele jogo assim, só com um ou outro assim relance e mesmo assim são contra-ataques, ou seja, o que é a especialidade dele, né? Desde sempre, ele sempre foi fã, né, de optar pelo contra-ataque, e não de criar a jogada. Então, a seleção brasileira, a gente tem assim meio que um pensamento assim meio que nostálgico, né? Embora em sua grande maioria, assim, maioria que eu quero dizer assim, maioria do tempo, né? Na boa parte da sua maioria, assim, ao longo do tempo, a seleção nunca foi assim muito de propor o jogo também, né? Porque desde, por exemplo, 90, da Copa de 90, 94, 2002 foi assim também, ganhando só no contra-ataque. Aí 2006 deu no que deu, quando botaram um técnico retranqueiro com um time cheio de craque e o cara não sabia direcionar eles. Então, assim, aí hoje o Tite ele consegue auxiliar, auxiliar não, conciliar o resultado, né, com alguns poucos jogadores, mas assim, em termos assim de beleza mesmo, que a gente, tanto é que a gente não vê goleada. Até pouco tempo atrás, até que a gente ainda conseguia ver uma goleada ou outra, mas assim, tirando isso, eu acho que assim, eu acho que o trabalho do Tite na seleção acho que deixou a desejar por causa disso, porque a gente esperava um algo a mais que ele não conseguiu trazer. Ele só trouxe aquilo que a gente já conhecia dele. Uhum. Então, complementando, o Tite, assim, é um técnico resultatista, né? Ele preza por resultado, por vitória. Isso a gente não pode negar. É um técnico que já ganhou campeonatos ganhando de 1-0, né? Sempre ganhando de 1-0, 1-0, 1-0. Faz um gol, se fecha, mas leva os 3 pontos. Então, assim, esse estilo dele é um estilo que nunca vai atrair torcedor, nunca.
Mas, sim, é um estilo que o time vence, né? A seleção vence. Pega um Peru da vida, faz 2 gols, depois que naquela coisa de troca de passe, né? Não tem nenhuma um algo a mais, vamos dizer assim. Porque antes, né? Nas seleções que a gente ainda a gente sente falta, sente saudade daquela seleção realmente que dava medo ao adversário, os jogadores pegavam a bola e ia para cima e arrancavam. Tinha aquelas arrancadas do Ronaldo, tinha um chute do Roberto Carlos, tinha um Adriano, né? Tinham jogadores que realmente davam medo ao adversário. O cara olhava para o outro lado do campo, via um Ronaldo, um Roberto Carlos, um Cafu, um Rivaldo, né? O próprio Adriano, o Kaká. São jogadores que Até realmente. mesmo, por exemplo, o Robinho. O Robinho teve uma fase na seleção que, pô, ele partia para cima mesmo também e fazia chover. Só que aí, depois, sei lá, meio que se perdeu aí, vamos dizer assim, né? Sim, então, é o quarteto mágico, né? Que era o Robinho, o Ronaldinho, o Adriano e o Kaká. Então, assim, aquele tempo, a gente ainda parava para ver a seleção e torcia e se empolgava, né? Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, você sabe que vai ser aquele jogo chato, não vai ter um jogador que realmente faça a diferença dentro de campo. Nossa, o jogador hoje fez a diferença. Muitas vezes muito tempo a gente não fala isso, né? Assim, tudo bem, o cara pode ir lá fazer 2 gols, 3 gols, mas eu acho que é muito pouco para uma seleção brasileira que tem os jogadores que tem hoje em dia, os salários que recebe hoje em dia, né? A estrutura que tem hoje em dia. Tudo bem que o futebol meio que nivelou, né? Antes você tinha uma diferença, assim, tinha muitos craques nos times, né? E tinha muita diferença, assim, de nível, né? Hoje não, hoje está muito igual ao futebol, acho que está muito técnico, acho que foi deixado um pouco para trás a questão da habilidade, da jogada diferente, da magia do campo, para a técnica. Hoje é muito técnico, os jogadores hoje são muito técnicos, né? O Kanté lá na França, tem o Pogba também da França, tem o De Bruyne na Bélgica, jogadores muito bons que mantêm um nível de regularidade todo jogo, né? Mas são técnicos, sabem passar uma bola, sabem chutar pro gol, sabem fazer tabela, né? Então acho que a seleção do Tite, o trabalho do Tite, é um trabalho que preza resultado, não preza exibição, né? Não preza espetáculo, né? Isso é uma coisa que muito difícil a gente ver acontecer com o Tite no comando, tá? Então, sobre o trabalho dele, considero bom, tá? Bom, nem ótimo, nem ruim, bom, tá dentro do que se espera de uma seleção com vitórias, né? Vencendo. Mas a nível de exibição dentro de campo, para mim falta muita coisa ainda até chegar num nível considerável. Para a Copa do Mundo, ainda falta um bom pedaço ainda. Você quer complementar mais alguma coisa em relação a esse assunto? O que você acha? Não, a gente pode passar. Vamos passar então? Então, a seleção agora vai dar um descanso, né? Depois volta para as eliminatórias. Vamos ver, né, como é que vai ser as próximas colocações, a renovação, se é que vai ter alguma, né? Mas, enfim. Vamos para o próximo Se a assunto. Anvisa não vai. Se a Anvisa também não vai bloquear o jogador de Então, vida da Inglaterra, né? Igual que aconteceu agora com ele. pois é, ainda tem essa. Bom, nosso próximo assunto vai ser sobre o Brasileirão, a rodada do Brasileirão, que iniciou no sábado, com alguns jogos, né? Teve o América Mineiro 2, Atlético Paranaense 0, Juventude 1, Cuiabá 2, venceram fora de casa o Cuiabá. E o resultado aí que trouxe o Marcelo, né, o destaque, Bragantino 1, Chapecoense 2, fora de casa, e o Santos e Bahia finalizando a rodada com 0-0 no sábado, né? Marcelo, fora o seu destaque já do Bragantino e Chapecoense, qual outro jogo também você poderia se destacar para a gente? Fazer algum comentário? Cara, eu vou destacar aqui o que eu vi, né? Que eu não acompanhei o jogo da América e nem o jogo do Juventude. Então, assim, eu assisti o jogo
do Bragantino com o Chapecó e do Santos com o Bahia. Então, assim, começando pelos Bragantino e Chapecó, eu vou destacar, assim, o como a Chapecoense conseguiu, assim, sim, ser surpreendente, né? Porque começou o jogo, estava conseguindo jogar de igual para igual com o Bragantino, o que é já um feito, do meu ponto de vista, porque eles com nenhuma vitória, né? Essa foi a primeira vitória, então, assim, jogando fora de casa, eles começaram o jogo bem. Na minha opinião, não foi pênalti em favor do Bragantino. Eu vi o lance, ouvi os comentaristas de arbitragem, mas para mim, na imagem que eu vi, eu não consegui ver a bola bater na mão do jogador da Chapecó. Para mim, a bola bate na cintura e depois se bateu, mesmo assim, sabe, cara? É aquilo de bater na cintura e continuar, entendeu? É questão do movimento. Isso é uma coisa assim que me irritou muito durante o lance ali, porque, cara, para mim, assim, do jeito que está sendo usado o VAR aqui no Brasil, não pode ter mais VAR. Porque se for para dar esse tipo de pênalti, ou então falhar como vem falhando na Série B, cara, esquece. Tipo assim, se é para ter um negócio ruim, é melhor não ter. Entendeu? Entendi. E aí, assim, o outro jogo. Ah, não, deixa eu finalizar. Aí, no segundo tempo, a Chapecó continua agredindo o Bragantino, consegue, por volta assim, no meio do segundo tempo, consegue o empate e busca a vitória até o final. E consegue a vitória, assim, foi muito incrível, assim, de ver a forma que eles estavam ali aguerridos e, tipo assim, lá como lanterna e sabendo que mesmo se vencesse, não vão largar a lanterna, mas não desistiram. Então, isso foi muito interessante, muito bom, foi um jogo muito bom, muito interessante. E aí já em comparação com o jogo do Santos, cara, Triste. você tem mais coisa aí para falar, mas assim, eu como só espectador de futebol, cara, o jogo foi o primeiro Fala, pode tempo falar. tava mais pro Bahia, foi um jogo ruim. Um jogo ruim e tava mais pro Bahia no primeiro tempo. Aí depois no segundo, o Santos até que o cara ele, sei lá, deu uma mexida lá no Santos e deu uma melhorada no Santos, mas mesmo assim, você vê, o primeiro tempo, o Santos não deu nenhum chute no gol. O Bahia deu 8. E no segundo tempo, o Bahia também não conseguiu agredir muito o Santos. E ai, esqueci, deu o uruguaio, esqueci o nome dele. Sanches. Isso, Sanches. Sanches. Ele, ele fez aquela cobrança de falta que o goleiro pegou assim, na pontinha dos dedos, ou seja, assim, essa foi o lance mais perigoso do jogo inteiro. Então, assim, agora você tem mais coisa para falar desse jogo aí. Então, vou começar só com um destaque. O lance do pênalti que você falou, eu vi também não achei pênalti. Tá? Eu vi esse lance umas 2 vezes, não achei pênalti. No jogo do Bragantino contra a Chapecoense. Né? Mas eu destacaria um outro jogo, o América Mineiro 2, Atlético Paranaense 0. Por quê? Porque o América Mineiro vencendo, o pessoal que está ali acima da zona de rebaixamento ficou pressionado. Né? Porque agora sim, tá Santos na degola, São Paulo, o Grêmio já está lá. Então, assim, ele subiu um pouco o nível da zona, né? Então, qualquer desses times assim que está um pouco acima da zona vacilar é complicado. E assim, já estamos já pro segundo turno, né? Sim, Então, tem que abrir o olho, que está bem complicado. Então, destacaria esse resultado do América Mineiro, tá? Em relação ao Santos, né? Eu, como torcedor do Santos, não deixo de acompanhar nenhum jogo. Foi extraído o Carrilli, né? Vale destacar que o Carrilli entrou agora
no lugar do Diniz, que foi para o Vasco, né, com o nosso amigo Marcelo aqui, depois vai falar sobre isso também. E assim, não tem muito o que fazer, né? Entrou agora, ele teve um treino só com os jogadores. Primeiro tempo, para mim, nossa senhora, pelo amor, foi muito ruim mesmo. E foi aquela coisa que eu falei no outro debate: o Santos não chuta gol, não chuta, né? Primeiro tempo foi exemplo disso. 8 finalizações do Bahia contra 0 do Santos. Então o time joga em casa, na Vila Belmiro, e não se impõe, né? No segundo tempo fez as modificações, né? Entrou o Marinho, que voltando de lesão. Parece que o Diniz saiu, o Marinho voltou. Agora pode jogar, né? Parece que o problema era o Diniz, realmente. Mas, enfim. Entrou o zagueiro também no lugar do Robson, saiu lesionado. Entrou o Danilo Boza. E aí o Santos melhorou, né? Começou a jogar mais velocidade no ataque, a bola ficava mais no sistema ofensivo do time. Começou a criar algumas oportunidades, mas também não foi aquela coisa assim, nossa, que máquina. Não, fez o que tinha que fazer no primeiro tempo, né? Atacou. Mas também não foi nenhum lance assim, nossa, o Santos merecia ter ganho. Não, acho que não. Acho que o Santos foi incapaz de conseguir fazer o gol. Tentou, no segundo tempo, no primeiro não. Mas acho que, no final das contas, ficou elas por elas. Ele não mereceu vencer, também não mereceu perder. É válido ressaltar o sistema defensivo que não tomou gol, né? Acho que o Carilho vai focar muito nessa parte, até porque ele tem essa ideia de jogo mais defensiva do que ofensiva. Mas vamos ver como é que vai ser o desenrolar do técnico Carrilho frente ao Santos, né? Bom, acho que é mais isso. E no domingo também, hoje, né? Teve a rodada, o término da rodada, né? Iniciando, vamos já aqui para a rodada de domingo, iniciando às 11 horas com o Grêmio e Ceará, vitória do Grêmio por 2-0, depois Palmeiras 1, Flamengo 3, Fortaleza 0, Atlético 2, Atlético Goianiense 1, Corinthians 1, e o Fluminense estava em andamento, mas já finalizou o jogo já, né? Foi 2-1. 2-1 Fluminense. Uma vitória importante aqui do Fluminense, então, contra o São Paulo. São Paulo também já está lá embaixo, né? Tem que abrir. É um desses times que eu falei agora há pouco. Tem que abrir muito o olho, porque já estamos no segundo turno, né? E desses jogos de domingo, Marcelo, o que você destacaria? O que você achou? Você assistiu algum jogo? Como é que foi? Eu assisti o jogo do Palmeiras e Flamengo, mas eu quero dar um destaque para o Grêmio e Ceará, porque eu vou te falar que mesmo o Grêmio jogando em casa, para mim foi uma surpresa ter conseguido ganhar do Ceará, porque o Ceará perdeu o técnico recentemente, mas vinha não jogando mal. Outro destaque também que a gente pode destacar aqui é a vitória do líder, do Atlético Mineiro, em cima do Fortaleza, né, que jogando lá no Castelão, o Atlético Mineiro conseguiu se impor, né, frente a um Fortaleza que nos últimos jogos vem deixando a desejar, né, com algumas derrotas, mas mesmo assim jogando bem, porque no jogo contra o Bahia, que eles perderam de 4-2, eles estavam perdendo de 3-0, foram lá, encostaram, e depois o Bahia conseguiu ampliar, né? E já agora aqui, entrando aqui pro jogo que eu assisti, Palmeiras e Flamengo, o primeiro tempo começou o Palmeiras assim jogando bem, até conseguir fazer o gol, e surpreendentemente o Flamengo na primeira bola assim que sai e conseguiu empatar. Então assim, eu não sei nem como que o Palmeiras depois foi pro intervalo, assim, que devemos emocionais, né? Porque você faz um gol contra um time forte, jogando em casa. Você acha assim, não, pô, agora tá mais tranquilo. E aí, na primeira bola, que também diz assim, a bola volta a rolar, e o outro time consegue fazer uma jogada e fazer um gol da forma
O primeiro gol foi do Michael, né? Foi. De cabeça. Cara, aquela jogada ali, o lateral direito, o Marcos Rocha, deixar o Michael subir sozinho, cara, é uma desatenção, assim, muito grande, porque, pô, o Michael é do Baixo, tamanho né? dele ou mais baixo. É baixo, bem baixo, Michel. Mas cabeceou muito bem no contrapé do goleiro. Aí no segundo tempo, o Flamengo dominou o jogo completamente e foi fazendo, só não fez mais, sei lá, por questão assim, meio que de falta de sorte mesmo, porque teve oportunidade. Uhum. Não, perfeito. Eu destacaria também esse jogo do Palmeiras e Flamengo, eu acompanhei um pouco, pelo resultado, né? 3-1 contra o Palmeiras fora de casa é um grande resultado, né? E assim, a cada rodada vai funilando mais ainda entre Atlético, né? O Palmeiras deu essa tropeçada, mas também é um forte candidato. E o Flamengo vem numa crescente aí muito grande, né? Acho que o Atlético venceu fora de casa contra o Fortaleza, que também Fortaleza vinha sendo um destaque, mas já está começando a cair um pouco de produção, né? Mas, assim, até o final do campeonato vai ser uma briga boa, assim, entre Atlético Mineiro, o Flamengo, que agora até trouxe o Davi Luiz, zagueiro, né? Se forçando cada vez mais, montando realmente uma equipe muito sólida, muito forte, né? Para 3 competições que ainda está disputando, que é a Libertadores, a Copa do Brasil, né? E o Brasileirão. E, e também o jogo do Corinthians, eu acompanhei um pouco também. Tomou gol no finalzinho, estava ganhando de 1-0 o Corinthians, aí no final do jogo o Atlético Goianiense empatou. E depois contratou, né, os reforços, né, o Renato Augusto, o Juliano, o Roger Guedes. O Corinthians ainda não venceu, né? Então tem que já começar também, já eu tô errado, porque ele estreou o Roger Guedes, né, na última rodada ele empatou em casa. E agora novamente outro empate, né? Então vem de 2 empates o Corinthians. Então, assim, ainda o William não pôde estrear, né, por conta lá da quarentena da Anvisa. Isso aí ainda vai dar muito pano para manga também, em relação ao Andrés Pereira do Flamengo, que jogou, vindo da Inglaterra. Então, assim, essa história da Anvisa está muito incerta ainda, né? Tanto no jogo contra o Brasil contra a Argentina, ainda não tem uma definição. E agora também essa questão do William, né, e do Andrés Pereira do Flamengo. Tem o Davi Luiz também, né, que veio da Inglaterra, vai ter que ficar também em quarentena, né? Teoricamente teria que ficar, vamos ver na prática, né? Uhum. Mas acho que é mais em relação a esses jogos. Eu queria aqui colocar uma pimentinha no campeonato em si, fazer uma pergunta, que é uma pergunta até já foi discutida algumas vezes, não está sendo mais discutido esse ponto, mas eu acho que é legal a gente ter a visão do torcedor, né? Em relação à competição, ao formato da competição do Campeonato Brasileiro. Você, como torcedor, Marcelo, você prefere o outro formato, né? De ter os pontos corridos, mas depois tem aquela fase eliminatória, onde os oito classificados avançam para a próxima fase, faz aquela questão de mata-mata, ou o atual formato, que é pontos corridos, turno e retorno, vence quem ficar na frente. Cara, em questão de emoção, claro que o estilo Copa traz mais emoção, né? Porque é como era o esquema anterior, né? Que classificava o pontos corridos e depois fazia ali o mata-mata. Mas ao ver esse esquema do campeonato por pontos corridos, eu acho que deveria continuar. Eu já fui crítico dos pontos corridos, mas eu acho que deveria continuar. Eu só acho que deveria reduzir o número de times. Eu acho que tinha que reduzir de 20 para uns 14, aí com 2 só sendo rebaixados.
porque aí eu acho que ia ficar assim, só literalmente assim, os times assim bem fortes mesmo, entendeu? Para fortalecer. Você pode ver que algumas ligas europeias não têm 20 clubes, elas têm um pouco menos. Então, eu acho isso, eu acho que dá para manter o ponto corrido, só que tem que reduzir. Tem muito time no Campeonato Brasileiro, eu acho que tem que reduzir para deixar um produto mais competitivo. Entendi. E você? É legal essa ideia. Então, eu tenho opinião e que eu acho que o Campeonato Brasileiro, lógico que o calendário do futebol brasileiro é muito puxado, muito apertado. Por quê? Porque tem várias competições, né? Entre elas, uma que eu tiraria já de cara é o estadual. O estadual, para mim, já perdeu seu valor. Acho que o estadual serve mais para os times do interior, os times menores, mostrar o seu potencial, o seu valor. Lógico que assim, seria uma pena tirar o estadual por conta deles, né? Mas eu acho que estadual para time grande já deixou de ser muito, de ter valor assim, né? Vamos supor que um time grande não passe para a segunda fase, não vá para a semifinal, né? Porque assim, na realidade o que se espera do Rio e São Paulo, desse eixo, é que os quatro grandes estejam nas semifinais, né? Disputando entre eles. Mas não vem acontecendo isso ultimamente, né? O time que fica para trás, o time grande que fica na fase de grupos, o técnico já fica pressionado, ou o técnico já cai, né? O time fica sendo motivo de chacota, né? E começa o brasileiro já para baixo, já com a moral lá embaixo. Esse é um ponto. Então, assim, o outro ponto é que realmente eles não dão mais valor a isso. Você vê que eles começam a competição já com o time reserva. O Flamengo começa a competição já com o time reserva, os juniores, começa mesclando, porque eles têm que ter a fase de férias, de descanso, né? Então eles não colocam o time titular já de cara. Então eles esperam um tempo para depois colocar. Então, para mim, acho que poderia tirar o estadual, tá? E padronizar o Campeonato Brasileiro com os campeonatos europeus, mesmo calendário. Fazer aquele sistema de, né, de, de épocas, né? 2021, 2022, depois a segunda época. E eu acho que assim, as fases, por exemplo, os calendários das seleções, seria mais fácil. Todo mundo ia para a seleção mesmo na data, ia ficar lá, ia jogar, ia voltar e disputar o campeonato. Porque eu acho que é muito campeonato, muito jogo e vai perdendo um pouco a qualidade do futebol brasileiro. Então, assim, eu acho que essa ideia de colocar 14 equipes ia ajudar bastante. Porque realmente vai dar só a nata do futebol brasileiro vai estar na primeira divisão. A segunda divisão vai ser muito mais concorrida. Então, é criar uma concorrência, os times vão começar a investir mais para ter uma equipe melhor, né? Isso eu concordo. Mas eu acho que os calendários também acho que tinha que ter uma reformulação, tá? Esse é o meu ponto de vista, para poder equiparar ao calendário europeu, tá? Pode falar, já concluí. Deixa eu só falar uma coisa assim. Eu não concordo com essa parte que você diz de colocar junto com o Campeonato Europeu, cara. Porque aqui, cara, não tem jeito. É o hemisfério sul. Não tem jeito. A gente está no país tropical, onde o verão é muito quente. Então, assim, é muito mais desgastante jogar em dezembro, janeiro e fevereiro do que você jogar, você parar em julho, agosto, entendeu? Pô, agora que tá bom para jogar aqui, entendeu? Por isso, assim, que eu não concordo em colocar, assim, o campeonato assim, igual lá no, Europeu. lá na Europa. Mas, tirando isso, essa parte, assim, do estadual, até, assim, o que eu já acompanhei de alguns debates em relação a isso,
eu entendo um pouco o lado dos times pequenos, né? Porque é a única chance que eles têm de enfrentar os grandes. Porque, assim, é tipo uma questão de vitrine para eles, né? Então, assim, por isso que eles lutam com unhas e dentes para não acabar. Embora, realmente, cara, não tem jeito. Os times grandes têm que sair mesmo, têm que abandonar, têm que colocar... Ou se não abandonar, bota o Sub-23, cara. Sub-20, bota ali os garotos que estão ali para estourar no time principal e vai jogando assim, vai levando assim. Deixa o elenco principal com um mês e meio de pré-temporada, uma pré-temporada de verdade, né? Não ficar 30 dias por questão de lei, porque, por exemplo, eles hoje só têm 30 dias de férias por causa da legislação. Sim. Porque senão ia ter jogo tudo emendado um no outro, né? Exatamente. E aí, sim, para ali, um mês. E depois, eles não têm um mês para recuperar de pré-temporada. Eles têm 2 semanas. Cara, em 2 semanas não dá. Não dá para você se recuperar de uma férias, assim, para um atleta de alto nível. E aí, realmente, essa tem esses 2 pesos. Porque, por exemplo, time grande, aonde que ele vai buscar jogador quando a base dele não está rendendo? Nos times pequenos, né? Então, assim, os times pequenos, querendo ou não, eles são importantes. Eles têm a sua parcela de importância no desenvolvimento dos jogadores. Principalmente, assim, quando o time grande vê que ali a categoria de base dele, os garotos não estão tendo espaço no time principal, eles vão em empréstimo para os times pequenos, para ir jogando esses torneios classificatórios para a Copa do Brasil, ou para acesso mesmo, assim, de Série C para Série D, para Série B, sei lá. E, então, assim, eu acho que aquilo, como eu falei, você reduzindo o Campeonato Brasileiro, você vai diminuir o número de datas. Então, assim, você vai pelo menos ter um pouco mais de calendário. Até, por exemplo, para mandar jogador para a seleção. Vai ter essa oportunidade de mandar os caras e parar o campeonato. Só que aquilo, aí, se você fizer isso, só não pode aumentar o campeonato estadual, entendeu? Então, assim, os clubes, eles deviam se organizar, mas, cara, a gente sabe muito bem que eles não vão se organizar. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Vide agora o Flamengo, que entrou na justiça para só ele ter público. O Atlético também agora, você viu? Vai lá. O Atlético Mineiro, só para complementar, o Atlético Mineiro sim. também entrou. Mas só entrou depois que o Flamengo ganhou. Aí ele entrou porque teve a prerrogativa do Flamengo. Mas assim, entendeu? O Flamengo não se preocupou assim, não, vamos reunir, a gente já pode pensar em colocar público. Todo mundo ok pro segundo turno? Vamos entrar em conjunto na justiça para pleitear isso? Não, ele simplesmente chegou assim, não, mandou o jurídico dele lá, vai lá no STJD, que é aqui no Rio, né? Aí para ele é muito mais fácil, vai lá no STJD e conversa com os caras lá para ver se libera aqui pra gente, entendeu? Foi isso que eles fizeram. O Atlético Mineiro só foi meio que na onda e depois deu no que deu, né? Aquele fiasco que foi lá, tanto o jogo dele quanto o jogo do Cruzeiro, entendeu? Assim, então assim, é questão de organização. Como a gente sabe que os clubes não querem se organizar numa liga séria, né? Eles até chegaram a falar assim, não, em relação como é que eles estavam querendo fazer agora aí uma liga para 2022, para os direitos de televisão, não é? E aí, até agora, o que andou nisso? Não andou nada, entendeu? Porque eles não conseguem se organizar, eles não conseguem ver o macro.
Eles só olham pro próprio umbigo. E aí, cara, olhando só pro próprio umbigo, você não vai para frente. O futebol não vai para frente. Esse ponto que você trouxe é importante, porque assim, igual lá na Europa. Na Europa também os clubes se reuniram, né? Os principais clubes para fazer a Liga Europeia. E não virou nada, né? Porque assim, a UEFA, né, fez uma pressão muito grande, porque ia banir ele da Liga dos Campeões, por exemplo, não ia mais ter convocatória. Então, assim, os clubes saíram fora. Acho que talvez está até ainda o Barcelona, o Real Madrid ainda está pleiteando alguma coisa. Eles não querem abrir mão, mas já melou. A maioria já saiu, né? Aqui no Brasil também acho que vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que as pessoas, os clubes, né? Eles têm uma força neles, só que as pessoas que estão dirigindo esses clubes não sabem como conduzir, não sabem como fazer a melhor forma de poder unir todo mundo e pleitear um campeonato melhor, com mais benefícios, tanto para o clube quanto para o torcedor, né, mais atrativo. Então, não, acho que talvez eles preferem ficar no jeito que eles estão mesmo, né? Refém da CBF, refém das federações, né? Então, fica do jeito que está. Enfim. Tem mais alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Então, você tocou na Liga Europeia. O que eu acompanhei disso é que eles já tinham um apoio financeiro, né, cara? De um banco. Já. Então, assim, lá a coisa estava andando assim, já estava bem encaminhado. É que se não fosse, acho que essa pressão mesmo que você falou, da UEFA e da FIFA em conjunto, eles tinham criado e iam desbancar a Liga dos Campeões. Porque, assim, para eles, o campeonato nacional já meio que virou tipo um campeonato estadual, que é o equivalente ao campeonato estadual para a gente. Então, assim, para eles já não está mais sendo um bom negócio o campeonato nacional. Então, assim, por quê? Porque os principais, tirando, se bem que na Inglaterra eles conseguiram dar aí um equilíbrio maior financeiro entre os clubes, mas nos outros países não. E aí fica nisso, né, cara? Então, acho que eu tinha isso só para finalizar. Beleza. Só complementando, a UEFA, a FIFA e também alguns torcedores, né? Teve torcedor do Manchester, de alguns clubes, que foram teve até jogo cancelado por conta disso, por pressão de ver o clube refém dessa Liga Europeia, né? E os torcedores não quiseram, né? Não sei qual jogo, acho que foi Manchester e Chelsea, se não me engano, tem um jogo desse e foi cancelado, né? Mas beleza, é um assunto... É que aquilo também, né, cara, para eles já tá caro assistir os jogos nacionais e Champions League também. Ou seja, para eles já tá caro o futebol, assistir o futebol lá presencialmente, né? E aí, se eles criassem essa Liga Europeia, ia ficar ainda mais caro, porque ia ser ainda mais exclusivo, né? Exatamente. Bom, concluindo esse assunto, agora da Série A, vamos para a Série B. Tivemos alguns destaques da Série B. Epa. Aqui, destaque da Série B. Tivemos como destaque o Cruzeiro, né, vencendo por 1-0 a Ponte Preta. Tivemos o Botafogo, 4-0 do Londrina. E temos o destaque, o Diniz no Vasco. Esse aí o Marcelo vai adorar falar, né? Vai que ele tá muito ansioso, muito empolgado com o Diniz no Vasco. Né, Marcelo? Então, vamos lá. Qual a sua opinião a respeito sobre esse novo treinador aí que chega no Vasco? E da rodada, né? Cara, começando pela forma como ele chegou. Eu acho que ele já... Sim, se já contrataram, beleza. Já manda o cara vir logo para treinar o máximo de tempo possível. Não, só hoje que o cara começou a treinar os jogadores. Pô, perdeu já aí um dia e meio de treinamento, cara. Brincadeira. Eu vou te falar, assim, que eu não tô, assim, esperançoso de jeito nenhum, né? Para mim, é aquilo que o
que o Rômulo falou, o Vasco não tem chance de brigar pelo acesso, vai ficar ali na tabela intermediária. Dos outros destaques, eu não assisti o jogo do Cruzeiro, mas pelo jeito ele conseguiu um resultado importante para ele, estava muito lá embaixo. E o Botafogo, cara, com essa arrancada que ele vem tendo com o Anderson Moreira, tá surpreendendo, porque, cara, com o Chamusca tava muito mal, muito mal. Tava quase na mesma draga que o Cruzeiro. E aí troca de treinador e sai encavalando um resultado atrás do outro. Foi assim, tá sendo surpreendente para mim. Eu já até conversei com alguns botafoguenses e eles me falaram que o que mudou foi só em questão de... Como que é? De disposição mesmo, assim, o Anderson, ele conseguiu mexer, assim, com o brio dos jogadores, entendeu? Ele botou os caras, assim, para serem mais aguerridos e conseguiu. E aí foi fluindo e encaixando. E aí encaixou o jogo dele e tá aí, ele tá aí em terceiro lugar, assim, surpreendente. Surpreendente. Realmente, eu também não acompanhei muitos jogos da Série B. O Cruzeiro fez 1-0 na Ponte, um golaço do jogador. E assim, o Luxemburgo está colocando o trabalho dele em prática, né? Às vezes dá um tropeço aqui, um tropeço ali, mas tá indo, tá ganhando, tá conseguindo fazer o Cruzeiro alcançar coisas maiores na Série B, né? Agora, o Botafogo, me surpreendi bastante o jeito como o Botafogo entrou no jogo. Com ataques muito rápidos, muitas ultrapassagens, tabelas, né? Então, eu gostei bastante. Todos os gols, acho que só o último que foi um cruzamento, o cara bateu pro gol. Mas os 3 primeiros gols foram tudo gols trabalhados mesmo, né? De tabelas, de ultrapassagens. Então, eu gostei bastante do Botafogo e realmente essa mudança com o dedo técnico foi bastante visível nesses últimos jogos, né? E Diniz no Vasco. E assim, o que pode dizer? Boa sorte, cara. Porque assim, o Santos, pelo amor de Deus, né? Foi um presente que a gente tá dando para vocês. Então, faça bom Que uso, presente. Diniz, tá? Vai saber, de repente o cara consegue colocar os xingamentos dele em prática, o pessoal consegue absorver direitinho, né? Os caras que, já que tá xingando, então vamos aproveitar, né? Vamos começar a jogar direito, senão daí para pior. Então, assim, vamos ver. Acho que é um desafio para ele, é mais uma nova chance, né? Ele pode fazer uma arrancada aí no Vasco. Acho que o torcedor sempre vai torcer pelo melhor, né? Igual o Fábio Carrilho no Santos, o pessoal tá criticando um monte a vinda dele pro Santos, né? Mas tem que esperar, é trabalho. Depende do cara dar certo aí, como é que fica. Então tem que dar tempo ao tempo. Ver como é que vai ser. Bom, finalizando aqui a Série B, vamos para o nosso último tema para discutir. Vamos um pouco lá para fora, sair um pouco do Brasil e viajar para o futebol europeu, onde o meu destaque vai para a estreia do CR7. Cristiano Ronaldo estreou no Manchester United, né, voltando para o seu antigo clube e jogando muito bem. Não sei se você acompanha esse jogo, Marcelo, se tem algum outro destaque da rodada europeia nesse final de semana. O que você achou? Se tem algum outro destaque? Eu não consegui acompanhar esse jogo, né? Mas é aquilo que eu acabei comentando antes, né, cara? O Cristiano Ronaldo, ele procura se preparar sempre bem, né? Mesmo assim nas férias e tal. E aquilo, né? Para mim, assim, é incrível como ele consegue, mesmo estando nas férias, aproveitar as férias, que ele consegue aproveitar as férias dele, pelos posts dele, dá para ver isso, mas ele não se deixa, assim, se dispersar completamente dos treinamentos, né? Para sempre estar ali bem em forma, para voltar na época dos treinamentos, assim, né? Da volta do
da pré-temporada para tá melhor do que os outros. E isso tá dando assim uma longevidade para ele que poucos conseguem ter essa longevidade jogando bem. E o que eu traria assim de outro destaque é o campeonato francês, né? Com o Paris Saint-Germain goleando, mesmo sem Neymar, sem Messi ainda, né? O Mbappé e os outros fazendo completamente assim, jogando muito bem e golearam, né, cara? Perfeito. Eu também destacaria CR7, lógico, né? O cara é muito profissional, né? Até um exemplo disso, lá na Eurocopa ainda, né? Tem aquele vídeo que viralizou, ele tirando a Coca-Cola da frente dele e colocando a água, né? Que viralizou, mas o cara é profissional, né? O cara, então, ele tá com 36 anos, se não me engano, e com físico, assim, de garoto que tá entrando no futebol agora, né? Começando a jogar bola agora, né? Profissionalmente. E ele já tem uma identidade com o clube já, né? Então ele tá em casa, né? Então, assim, muito boa assim, a estreia dele, né? Mais do que esperada até, né? Por muitos. E assim, futebol europeu, essa temporada eu tô muito empolgado, viu? Não vou mentir não, porque o campeonato inglês, agora com o CR7, com o Lukaku voltando pro Chelsea também. O Chelsea tá com um timaço, o Manchester tá com um timaço. Então eu tô muito empolgado com essa temporada europeia. O Messi no PSG. Até uma pergunta que eu te faço. Quem você acha que vai se destacar mais nessa temporada? O CR7 no Manchester ou o Messi no PSG? Cara, difícil. Essa pergunta é difícil. Porque a gente já viu que, por exemplo, o Cristiano na Itália, ele não conseguiu render o que ele vinha rendendo na Espanha, né? E o futebol inglês, ele propicia, para mim, ele propicia muito bem o Cristiano Ronaldo, o futebol dele. Então, assim, o Messi ainda vai estar assim, meio que se ajeitando ainda no PSG. Então, eu, eu, eu tenho curiosidade para ver como é que vai ser, porque é o primeiro clube dele, fora o do Barcelona. Então, assim, para ele é tudo novo. Já para o Cristiano, não. O Cristiano que começou em Portugal, depois foi para a Inglaterra, depois foi para a Espanha, depois foi para a Itália, agora está voltando para a Inglaterra. Então, assim, para ele vai ser mais fácil, né? Do que. Então, assim, eu acredito que o Cristiano consiga resultados melhores do que o. Assim, melhores, assim, que eu quero dizer, assim, de pessoal, né? Do que o Messi. Porque, assim, a gente sabe que o Paris Saint-Germain não vai perder o campeonato francês. Disso a gente sabe. É, Mas, por exemplo, já na Liga dos Campeões, que está para começar agora, essa semana, aí sim, aí vai ser bem interessante de ver, de acompanhar. perfeito. Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso debate e para finalizar, queremos pedir para vocês, né, seguir nossa página no Instagram, se inscrever no nosso canal. Eu lembro que eu ficava vendo um vídeo no YouTube, né? O pessoal falando, se inscreve no canal, ativa o sininho e tal. Nossa, trem chato, né? Agora, né? Agora não tem jeito. Então, ativa o sininho aí, se inscreve no canal, que é sem catimba, tá? É isso aí, Então, galera. isso aí. A gente vê no próximo debate, beleza? E, ó, vem muita novidade aí. Tem convidados, tá? Vamos falar sobre outros esportes também, então fica ligado aí, tá bom? Grande abraço a todos. Até a próxima. Abração, Valeu, tchau, valeu, tchau. Marcelo. Abraço. Valeu. Alô.